Ana Clara, Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Vou esperar todo mundo primeiro se acomodar. Quem está lá no fundo, esperar sair lá do fundo. Vem, dá um tempinho. Amém. Vamos então fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos trazer instrução, direção, graça, para que nós possamos, Senhor, conhecer mais e mais do teu grande amor. Principalmente, meu Deus, um assunto tão maravilhoso, tão gracioso, quanto, Senhor, esses assuntos proféticos que dizem respeito à volta de Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, eu vou fazer uma introdução para vocês. Espera só um pouquinho. Assim, enquanto isso, o pessoal vai se acomodando. E eu estou aqui, achando aqui. Ruth, está tudo certo aí? Pastor, me avisa a hora que estiver pronto. Tá? Enquanto isso, eu estou abrindo aqui a palavra. Separar umas passagens. Tudo certo aí? Tá certo, já? Então vamos lá. Vamos nos colocar no tempo e no espaço do que está acontecendo, tá? Vamos fazer um panorama da Bíblia primeiro, antes de entrar aqui no estudo. Nós temos, na história de Israel, se a gente pega o Antigo Testamento, nós vamos pegar o Antigo Testamento, tá? E nós vamos pegar lá, primeiro livro Gênesis, ok? Bem rapidinho, lá nós temos Abraão. Eu estou só fazendo uma linha de tempo. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó. Legal? Aí tem os 12 filhos de Jacó. Aí Jacó com seus filhos vão para o Egito. Lá crescem, se tornam um grande povo, se tornam escravos. Aparece Moisés, o povo é libertado. Olha só, eu estou indo aí. Aí eles vão para o deserto, fica lá 40 anos, depois vai entrar na terra prometida com Josué. Agora eles vão conquistar os povos na terra prometida, vão crescer lá, vão desenvolver as cidades. Olha só, chegamos aí. Aí depois vai vir um período que é chamado período dos juízes, e depois nós vamos ter, né, um período vai aparecer Samuel, que é um dos juízes e profetas. Aí o povo que está nessa terra, ele chega e fala assim: nós queremos um rei. E Deus, ele vai dar um rei que é Saul, o primeiro rei. Tá? Saul não foi um bom rei. Saul, inclusive, ele vai até se suicidar, vai tirar a própria vida. Aí vai aparecer um rei segundo o coração de Deus, que foi Davi. Depois de Davi vem Salomão. Aí depois de Salomão aparece Roboão. E Roboão era um rei que não era muito bom. E aí aquele reino de Israel vai ser dividido entre Roboão e Jeroboão. E aí vai aparecer dentro de Israel, 2 Israel. Um para o sul, que era Judá, e outro para o norte, que era chamado de Israel.
o que vai acontecer? O povo de Israel, que está mais ao norte, já vão cair no pecado. Porque eles já vão começar a adorar falsos deuses e vai passar os anos, reis. O que vai acontecer? Deus vai mandar os assírios, e os assírios eram um povo terrível, destrói todo o reino de Israel do norte, leva cativo, acabou Israel do norte. Sobrou ainda, por promessa de Deus, Judá, onde está Jerusalém. Mas os reis vão insistir em pecar, o povo vai insistir no pecado. Vai aparecer um profeta chamado Jeremias. E Jeremias vai falar para o povo: olha, Deus vai mandar um povo do norte. E eles vão vir, vão destruir a cidade santa e vão levar o povo cativo para a Babilônia. Deus alertou, hein? Gente, mesmo Deus tendo alertado, o povo continuou a desobedecer. E por causa da desobediência, aquilo que Jeremias profetizou, e Jeremias ainda era vivo, aconteceu. Nabucodonosor veio com um grande exército. Isso foi mais ou menos em 506 a.C., destruiu Jerusalém e levou cativo. Na verdade, teve 3 incursões, tá? Mas, por fim, Jerusalém é todo destruído, queimado o templo, todo o tesouro é saqueado, o rei é levado para a Babilônia, enfim. Gente, acabou a história de Israel ali nesse período. Bom, agora, no meio dos cativos, haviam alguns jovens muito tementes a Deus. Um deles era, eu vou falar de 3. Vamos ver quem vai lembrar o que eles fizeram de tão legal. Sadraque, Mesaque e Abidnego. A história deles está ligada a quê? Me fala um evento muito forte. Pode falar. Você sabe, filha? Você levantou a mão? Você levantou assim, fala. Fornalha. Ó, levantou um pedacinho da mão assim, eu já pergunto já. A fornalha, gente, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tem ali a passagem da fornalha. Mas tem um outro amigo deles, e esse tem um papel muito importante, é Daniel. Daniel foi no meio dos cativos. Quando ele foi, ele era ainda um moço, talvez 15, 16, 17 anos. Ele foi levado cativo. A história dele, abra a Bíblia. Livro de Daniel, e fica aberto aí. Livro de Daniel. A história dele você pode conhecer aqui, nesse livro, no Antigo Testamento, o livro de Daniel. Amém? E a história dele é muito bonita. Porque esse moço, ele era profundamente temente a Deus. Fala assim, Daniel era muito temente a Deus. Agora, Daniel, ele estava em uma terra, em um lugar que não era a terra dele, não era o povo dele, não era a casa natal dele. Daniel, ele estava lá no cativeiro. Mas Daniel entendeu que Deus podia ter um propósito na vida dele. E você vai começar a ver a história de Daniel se desenrolar aqui no livro de Daniel. Logo no começo, ele propõe, junto com seus amigos, a não comer as iguarias do rei. Porque muitas das comidas lá eram consagradas aos deuses da Babilônia. Depois nós vamos ver Daniel sendo usado por Deus para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Um detalhe, gente. Isso está em Daniel 2.
Nabucodonosor chegou e falou assim: Heitor, levanta, Heitor. Eu tive um sonho. Você viu como é ficar falando? Você assustou, né? Eu tive um sonho. Interpreta meu sonho. Eu não vou falar o sonho. Você vai ter que descobrir o sonho que eu sonhei e interpretar ele. E se você não fizer isso, amanhã você está morto. Eu decreto aqui que e todos vocês, você, Henrico, me interprete o meu sonho. Fique em pé rápido. Você é um dos melhores magos que tem no meu reino. Interprete o meu sonho. Eu quero saber agora. Fale o que é o meu sonho. Não, mas é isso que está acontecendo. Eu vou, todos vocês, amanhã todos estão mortos. Eu quero saber. Foi isso que aconteceu. É isso que aconteceu. O rei queria a interpretação, mas ele não falou o sonho. Porque normalmente os reis contavam o sonho e aí os magos do rei falavam o que queria. Mas Daniel disse assim: ó, meu rei, eu vou orar porque existe um Deus acima de todos os deuses e ele vai me revelar. E ele orou, Deus revelou o sonho e deu interpretação, gente. Isso é poderoso. Daniel, pode dar glória a Deus aí, gente. Oh, glória a Deus. Daniel ainda teve outras visões. Ele teve a visão, além de interpretar, depois ele teve a visão dos animais, do bode que lutava, os 2 bodes que lutavam. Ele teve muitas visões proféticas, mas dos 4 animais, todas essas visões tinham a ver com o futuro de Israel. Mas uma das visões que é muito intrigante e mexe conosco é o que está em Daniel capítulo 9. Então eu vou convidar todos vocês para irem em Daniel capítulo 9. E nós chamamos das 70 semanas de Daniel. E é muito intrigante, porque Deus traz ali um código para Daniel. Daniel não entendeu aquele código, mas hoje ele está aberto para nós e nós vamos decifrar. Por quê? Porque ele nos ajuda aqui, inclusive, a entender, né, esse período da tribulação. Lá em Daniel 9, né, nós vamos ter um entendimento do período, dos 7 anos da tribulação. Porque lá ele deixa uma pista para nós, muito importante. Bom, eu vou... deixa eu passar aqui. Aqui tem algumas coisas que vocês não se preocupem. Aqui, agora, ali. Bom, nós vamos para o primeiro slide, que é esse daqui, tá? Eu estou com a minha máquina ali, vamos ver aqui. Aí, aqui. É a Ruth que está pilotando lá. Gente, aqui tem um esquema, nós vamos para a Bíblia, tá? Mas eu quero que vocês, aqui ó, por favor, Daniel 9, 24 a 27, Bíblia na mão, marca-texto na mão, caneta na mão. Eu vou estar lendo, vocês vão acompanhando, olha lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deixa eu contar um pouquinho a história antes do que está acontecendo aqui. Daniel, aqui ele já era uma pessoa já velha aqui, Daniel. Eu estou andando muito, pastor? Tem que ficar mais parado? Eu posso ficar à vontade? Tá. Daniel, ele já era uma pessoa velha. E ele
se lembrou, se você for ler Daniel, capítulo 9, era o primeiro ano do rei Dario. E ele então se lembrou, lá do livro de Jeremias, se você for ler, está em Daniel, capítulo 9, no versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias e que havia de acabar as assolações era de 70 anos. Daniel estava lendo as escrituras e você imagina, ele já estava há 70 anos, gente. 70 anos lá no cativeiro. E ele entendeu pelo profeta Jeremias que Deus havia falado que depois de 70 anos iria levar o povo de volta para Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade de Deus, Jerusalém era a cidade do rei Davi, Jerusalém era a cidade que ali estava o coração da adoração, onde estava o templo. Era tudo que eles queriam, era voltar para a sua cidade natal, era adorar o Senhor Deus de novo. E Daniel ora a Deus, ele ora muito, e ele faz uma oração, você depois lê capítulo 9, com lágrimas, com choro. Ele faz uma oração confessando que ele também era ele também era pecador. Ele se coloca no pecado do seu povo, apesar de ter... Era uma criança quando o seu povo fazia as abominações. Mas ele se colocou ali e dizia: Senhor, perdoa-nos, porque nós pecamos contra o Senhor. E ele então pediu insistentemente a Deus que falasse com ele, que dissesse se Deus iria atuar, se Deus iria agir, se Deus iria levar o seu povo de volta, porque os 70 anos profetizados por Jeremias estavam acontecendo. Gente, eu quero que vocês entendam. Meu Deus, só um milagre poderia, talvez 1, 2, 3, meia dúzia, 10, 20, 100 pessoas voltar para a terra. Talvez, né, irmão Jaime, poderia ser humanamente possível, mas uma nação retornar à sua terra, só um milagre. Deus teria que mover os governantes, Deus teria que fazer um milagre, Deus teria que operar. Então ele ora a Deus, e ele, versículo 21, a Bíblia diz: estando eu ainda falando na oração, aparece quem? Gabriel. Gabriel, o anjo Gabriel. Gabriel também olhou. Aparece o anjo Gabriel. Gabriel aparece. E Gabriel, porque ele é o mensageiro especial de Deus, ele vem trazer da parte de Deus a revelação daquilo que vai acontecer com o povo dele, do povo de Deus. E então, agora nós vamos entrar agora nesta revelação, que são as 70 semanas. Eu vou ler. Amém? Vocês entenderam? Nós chegamos aqui agora? Então nós chegamos. Então agora vem a palavra profética que Deus dá para Daniel. 70 semanas estão determinadas, estamos lá em cima, sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o Santíssimo. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Olha lá, diz que o quê? 70 semanas. Agora haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação.
e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel recebe essa palavra, mas ele não entende. Mas agora nós vamos abrir essa palavra, e nós vamos entender o que Deus falou aqui. Então, Deus dá uma palavra para Daniel. Aqui, por favor. Então, eu já tinha explicado, esse evento vai acontecer no primeiro ano do governo de Dario. E Daniel entende, estudando as profecias de Jeremias. Vamos lá para Jeremias 29:10. Cadê? Jeremias 29:10. Olha o que dizia a profecia de Jeremias 29:10. Vai lá na Bíblia, marca na sua Bíblia, faz os links. Gente, isso aqui é um presente para vocês. Tem gente que fica louca para poder entender as 70 semanas de Daniel. Diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias 29:10. Gente, olha só o que acontece. Daniel vai e vê essa profecia. Daniel já tinha passado 70 anos, mais 15, ele era um ancião de uns 85 para mais anos. 85 a 87 anos. Aqui, por favor. Muito bem. Aí, então, ele entendeu, que o tempo em que terminaria o período de exílio do povo judeu na Babilônia seria de 70 anos. Vai lá, Daniel 9:2. Olha lá, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia cumprido as isolações de Jerusalém, era 70 anos. Daniel 9:2. Então, ele tinha tido esse entendimento. E agora nós vimos que Deus fala com ele, tá? Agora sim, Ruth. Agora chegou, agora deu certo. Agora nós vamos aqui para esse quadro, tá? Veja só a mensagem que ele recebe da parte de Deus, ok? 70 semanas estão determinadas. Daniel 9:24. Deixa eu ir aqui também, vou deixar aqui minha Bíblia aberta. 70 semanas estão determinadas. Vamos ver o que Daniel 9:24 fala? Vamos ver os detalhes, Olha só, eu vou ler aqui para vocês. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. Olha lá, cessar a transgressão. Eu vou continuar a ler aqui. Dar fim aos pecados. Aqui, dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade. Está lá, expiar a iniquidade. O que mais? Eu estou em 9:24. Trazer a justiça eterna. Trazer justiça eterna. Selar a visão e a profecia. Olha lá, selar a visão e a profecia. Ungir o santo dos santos. Tá? Agora, veja só. Daniel não tinha entendido. Mas nós temos descortinado o Novo Testamento. Todas essas palavras proféticas, apesar de não terem sido claras para Daniel, são muito claras hoje, pois elas apontam nitidamente para Jesus Cristo. O que estava acontecendo? Daniel estava lá, 70 anos. Ele abre as Escrituras, vê a promessa de Jeremias. Qual é a resposta que Deus dá? Eu vou enviar o Messias. Eu vou enviar, eu virei na terra, eu, o Senhor, virei na terra, e eu vou fazer cessar a transgressão, eu vou dar fim aos pecados, eu vou expiar a iniquidade, eu vou trazer justiça, eu selarei a visão e a profecia, e eu vou ungir o santíssimo lugar.
Deus está falando com Daniel. Deus não está só trazendo uma pequena esperança. Deus está trazendo a esperança das esperanças para Daniel. Porque Deus está dizendo que ele vem para consumar o que é esperado desde Gênesis, quando o homem pecou. Agora, quer ver como se cumpre? Vamos lá, quem pode abrir João 3,16 a 18? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Quem pode rapidinho ler? Outro já vai abrindo Apocalipse 21:11, João 19:30, Lucas 23:44, 46. Eu preciso da ajuda. Quem vai vir aqui para ler João 3:16, 18? Rapidinho. Corre aqui, vem aqui. Corre aqui, corre aqui. Pode pegar o microfone e ler. Porque Deus amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quando nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Gente, cessar a transgressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só, lá na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Cristo fez cessar a transgressão. Até Cristo, o pecado, a transgressão do homem, a transgressão de desobedecer a Deus e o pecado da humanidade, a iniquidade do homem o levava para o inferno. O homem não tinha salvação, o ser humano não tinha salvação, mas agora, na pessoa de Jesus Cristo, ele, o santo, sem pecado, ele agora assume os nossos pecados. Na cruz do Calvário, toda a transgressão do homem, todo o pecado da humanidade é expiado no Filho de Deus. É o próprio Deus carregando os nossos pecados. A visão de Daniel começa a se cumprir lá na cruz, mas continua, trazer justiça eterna. Quem vai ler Apocalipse 21? Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Aplaude ao Senhor. O que João está vendo em Apocalipse 21? É o final de tudo. Viu um novo céu e uma nova terra. Ou seja, acabou tudo. Agora é novo céu, é nova terra. Agora todos nós vamos morar com o Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Estamos nos céus. O que acontece? A justiça começou na cruz. Lá na cruz, Cristo se fez nossa justiça. Lá na cruz, Ele nos justificou do pecado. Gente, quando Cristo na cruz morreu, quem que pode... vem aqui, Mateus, fica em pé, Mateus. Quando Cristo morreu pelo Mateus, Jesus Cristo, pega a sua Bíblia, Mateus, corre, vem para cá e me entrega a sua Bíblia. Lá na cruz, a Bíblia é a passagem. A Bíblia é a passagem para o céu. Lá na cruz, Cristo, Ele nos deu passagem para os céus. Todo aquele que nele crer, o que diz João 3,16, 17, todo aquele que nele crer não está condenado. Não está condenado. Por quê? 18, porque creu no unigênito Filho de Deus. Então veja só, quando Mateus, ele aceita o sacrifício vivo de Jesus Cristo, ele recebe de Cristo o passaporte para o céu. O Mateus, aleluia, pode aplaudir o Senhor. O Mateus já está no céu, fisicamente? Ele já está? Não, ainda não, mas ele tem o quê? O passaporte. O passaporte é o quê? Garantia. O céu vai acontecer. O céu é questão de tempo. O céu pode ser para nós hoje, se Jesus vier arrebatar a igreja, gente. O céu pode ser hoje, ou o céu pode ser amanhã, ou pode ser daqui 20 anos, eu não sei. Mas o céu vai acontecer. Uma coisa eu sei, o passaporte está dado e você
tem que segurar com toda a força. Segura com toda a força, Mateus, e vai para o seu lugar. E fica firme com o passaporte. Amém? Vocês entenderam? Aqui, a justiça eterna já foi feita. É Cristo. E nele nós já temos o novo céu. Não é que vai acontecer, ele já nos justificou. Então se cumpriu também. Selar a visão e a profecia. João 19:30. Quem vai ler? Mateus, corre aqui, Mateus. João 19:30. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Veja só, lá na cruz do Calvário, o que acontece? Jesus Cristo, ele diz, tudo se cumpriu, está consumado. O que Cristo quis dizer? Ele cumpriu toda a profecia, toda a visão, tudo que os profetas falaram acerca de Jesus, tudo que falaram que Cristo iria fazer, cada ponto, cada ação foi cumprida. Jesus cumpriu cabalmente tudo que foi predito ao seu respeito. E por isso lá na cruz ele disse, Pai, está cumprido, está consumado, está terminado. Selou a visão e a profecia. Sabe o que é selar? É dar cumprimento. Ele chegou tudo aquilo que estava aberto. A profecia estava aberta. Diziam, verdadeiramente ele levou sobre si nossas transgressões. Ele veio subindo como um rebento de uma terra seca. E por aí, toda a profecia estava aberta. Mas quando Jesus veio, ele fechou a profecia nele. Ele cumpriu, pá, e bateu o selo. E entregou para o Pai. Pai, eu cumpri. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele merece. Ungir o Santíssimo. Lucas 23, 44, 46. Quem vai ler? Quem vai? Vem, corre. Uma menina, uma moça de Deus, aleluia. Lucas 23, 44 ao 46. Mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou por meio. Aí Jesus gritou bem alto, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de ler isso, ele morreu. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor. Jesus merece. Gente, o que está acontecendo aqui? Quando Jesus está na cruz, havia lá em Jerusalém o templo. E o templo era dividido em duas partes. Um lugar chamado Santo Lugar. Era onde estavam os pães da proposição, os pães, o incenso e o candelabro com as 7 lâmpadas, que tinham que estar acesas. Quando você passava, tinha um véu. Não era um véu de tecido fino, era um véu de tecido grosso. Do alto, como uma grande cortina, do alto a baixo. Ninguém podia passar lá para dentro. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, e para entrar, ele tinha que entrar consagrado. Porque senão, e a roupa dele era especial, uma roupa branca especial, tinha aqui 12 pedras preciosas, ele tinha um turbante especial, e ele tinha uns sinetinhos aqui na orla do seu vestido. Por isso que a mulher foi tocar na orla do vestido de Cristo. E ele ia fazendo barulhinho, trilim, 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 trilim. E lá ele estava entrando no santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Aqui para fora ficavam os outros, os levitas, que estavam cuidando e ficavam ouvindo. E ele entrava e trilim, 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 trilim. Aí ele ia orar a Deus diante da arca e Deus iria aparecer ali. Vou fazer uma pergunta. Quem foi o sumo sacerdote que ficou mudo? Porque não acreditou na palavra de Deus quando estava exercendo o seu ministério. Quem foi que ficou mudo? Está no livro de Lucas, vão lá procurar e vocês acham, depois vocês me respondem. Mas poderia acontecer algo.
esse sumo sacerdote não ser aceito por Deus. E então, o que acontecia? Ele morreu. E aí parava o barulho. Então, alguns falam, né? Isso é uma teoria. Zacarias. Quem foi Zacarias? Pai de quem? João Batista. Muito bem. Eles tinham que puxar, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos lugar. Porque lá era o lugar santíssimo da presença de Deus. Agora preste atenção. Quando Jesus Cristo estava na cruz, uma mão invisível rasgou a cortina, o véu, não de baixo para cima, porque se fosse de baixo para cima seria um homem, mas a mão era divina, ela pegou de cima e rasgou de cima para baixo o véu. O que Deus estava falando acabou. Agora não tem mais essa questão do sumo sacerdote entrar. Todos nós, por meio de Jesus Cristo, por meio de seu sacrifício, porque Ele agora, Jesus, se tornou o santíssimo lugar. Ele agora é o santo dos santos. Ele agora é o lugar santíssimo. E é por isso que todo aquele que nele crê é salvo. Ele é o santíssimo lugar. Ele agora é o ungido, o santíssimo. Então a palavra de Daniel 9:24 se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aonde nós estamos? Agora, nós vamos começar a entender a questão numérica. Não, volta lá, Ruth, por favor. Volta lá ainda. Isso, fica aí. Isso. É aqui, ó. Deixa que eu... Aqui, ó. Nesse ponto, Ruth. Isso. Olha só, Daniel. Agora nós vamos para Daniel 9:25. Vocês estão acompanhando na Bíblia, né? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, lá não falou, em Daniel 9:24, falou são 70 semanas. Apareceu o número 70. E diz que nessas 70 semanas estão determinados que tudo isso ia acontecer. Que ia acontecer algo do mais poderoso. E nós sabemos o que é. O próprio Messias, o próprio Deus, ele veio à Terra. Ele se tornou o Redentor da humanidade. Mas agora continua dizendo, agora vai... A visão tem mais detalhe. A visão vai ser mais específica. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias. Agora, olha o Messias, nós já falamos, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Quanto que é 7 semanas mais 62 semanas? Alguém faz a conta? Hã? Quanto? Não. Olha lá, peraí. 7 semanas mais 62. 69 semanas. Então, em 69 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora, presta atenção, olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Que ordem é esta? Onde Daniel estava? Quem lembra da história que eu contei? Onde Daniel estava? Babilônia. Quantos anos já tinham se passado na Babilônia? 70 anos, mais ou menos. E agora ele está ali, orando a Deus. E ele agora está perguntando a Deus, Senhor, quando vai acontecer? E Deus fala, sabe e entende. Da ordem para restaurar. Deus já está dizendo que vai haver uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Gente, deixa eu dizer algo. Quando Daniel teve essa visão, essa ordem ainda não tinha sido dada.
Mas Deus está dizendo que vai ser dada uma ordem. Agora preste atenção aqui. Jerusalém foi invadida e destruída por Nabucodonosor, eu já comentei. Daniel fazia parte do primeiro grupo, 605 a.C. Depois teve um outro grupo em 597, em 586 a.C., Nabucodonosor toma Jerusalém. Aqui. Agora, olha só, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aqui, por favor. Presta atenção, o termo semana em Daniel no hebraico é Shaboim. Quem quiser vai lá na Bíblia e anote. Shaboim significa 7, e a frase 70 semanas de Daniel 9:24 reporta semana de anos. Como que eu sei isso? 7, o termo semana em Daniel no hebraico é Shaboim, significa 7, e a frase 70 semanas de Daniel reporta semanas de ano. Como que a gente sabe que é semanas de ano? Porque nós vamos na Bíblia, Bíblia pela Bíblia. Levíticos 25:8. Vai lá, abre e traz aqui. Quem vai ler? Levíticos 25:8. Rapidinho. Quem vai ler Levítico 25:8? Corre. Vem aqui para ajudar a ler. Levíticos 25:8. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Levíticos 25:8. Rapidinho, preciso que alguém venha aqui ler. Vai lá, isso. A irmã Ágata, nossa líder, vem que a Ágata já está vindo. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Veja que o judeu estava acostumado com esses termos. Em Levíticos 25:8, a Bíblia já relaciona, contarás 7 semanas de anos. 7 vezes quanto? 7 anos. Em Levítico, nós já temos uma referência a essa questão profética. Que aqui está dizendo 70 semanas são de anos. Desta forma, aqui, 70 semanas são 70 semanas de anos, 70 vezes 7 anos, quantos anos? 490 anos. Aqui. Nós já aprendemos que as semanas são de anos. Agora, está conseguindo seguir, Mateus? Preste atenção. Haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas vezes 7 anos, 49 anos. 62 semanas de anos são 62 vezes 7 anos, 434 anos. Ou seja, a soma seria 69 semanas, tá? 7 mais 62, que é 69 vezes 7 anos, 483 anos. Mas o que vai acontecer em 483 anos? Vai aqui. Olha só. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o príncipe Messias, haverá, olha, até quem? Gente, será? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, Fernanda, que Daniel acertou até a quantidade de anos que Jesus ia vir? Ele não, mas Deus, né? Então nós temos aqui uma palavra que dá ordem para edificar Jerusalém até Jesus. Quantos anos? Vai, gente, fala altinho para mim ouvir. Eu tô, por causa da idade, eu já não estou ouvindo bem, então eu vou pedir para vocês gritar um pouco. Vai, vamos lá, fique em pé, só para a gente dar uma acordada. Vai lá, vamos todo mundo acordar. Agora, quantos anos são? Primeiro, quantas semanas são até Jesus? Vamos lá?
7 semanas mais 62, que vai... Agora, nós nós estamos onde? Na 4? Agora nós estamos... Volta. Agora você complicou tudo. Não, você vai ter que voltar lá naquele quadro lá, porque ele é todo aqui, bem aqui, vai aqui. Pera, deixa eu comando. Ali, ó. Aqui, nesse lugar. Fica aqui. Isso. Gente, presta atenção. O ano de... Eu já estou dizendo aqui o ano, tá? O ano de 457 a.C. estabelece, tendo por ponto de partida o cumprimento em Cristo, dado em Daniel 9:24. O que está dizendo? Da ordem dada para edificar Jerusalém até Cristo. Quantos anos são? Mais forte para vocês guardar. Quantos anos? Quantas semanas são 483 anos? 69, que é 7 semanas mais 62. Beleza. Agora presta atenção que eu vou contar uma história. Temos 3 datas possíveis, tá? Porque teve 3 ordens para o povo retornar. Olha que coisa legal. Uma ordem foi dada em 538 a.C., onde 50 mil exilados liderados por Zorobabel e Jesua, sob ordem de Ciro. Rapidinho, quem vai abrir Esdras 2:1-2 e Neemias 1:1-3? Rápido, gente. Aqui, ó. Quem vai ler? Vem aqui ler. Esdras 2:1-2 e Neemias 1:1-3. Esdras 2:1-2. Rapidinho. Vem. Ah lá, pode vir, Henrico, nem pensa. Pega e lê. Aí, pode ler. Esdras 2:1-2. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel. De 1 a 3. Já vem pegar o microfone aqui do Henrique, por favor. Vai lá, gente. O Henrique não pode ficar muito tempo aqui. Quem vai ler? Gente, Neemias. Cadê os seminaristas aí? Ô, Léo, você não tá achando Neemias, né, Léo? Você tá com vergonha, Léo. Então vem, Léo, mostra o que você achou. Neemias 1 a 3. Pode ler. Esta é a história de Neemias, filho de Ecalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia.
Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Amém. Olha só, 538 antes de Cristo acontece o primeiro retorno de judeus que estavam na Babilônia. Será que é essa data? Vamos para a próxima, 457 a.C., mais de 17 mil exilados retornam com Esdras, sob ordem de Artaxerxes. Esdras 7, 11 a 13. Quem vai ler? Pode vir, Mateus. Depois você vem. A carta de Artaxerxes. Essa é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Essa carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei de Deus do céu. Saudações, ordeno-te que todo o meu rei pode ir com você para Jerusalém, todos os israelitas que quiser, isso é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Já leu? Até o 13. 7 de 11 a 13? Beleza. Outra data, que foi o retorno de 17 mil exilados em 457 a.C. E são datas históricas, tá? Agora Neemias e o restante do povo volta. Neemias 2,6, aconteceu em 444 a.C. Quem vai ler Neemias 2,6? Isso, vem, Heitor. Você assustou agora que você não ia ler, né? Mas chegou a tua vez. Pode ler. Neemias 2,6. Capítulo 2, versículo 6. Ao rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E disse: Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instituições para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos aqui, biblicamente, 3 datas. Uma, retorno com Zorobabel, ordem de Ciro, Esdras 2:1-2 e Neemias. Depois, retorno com Esdras 7, 11 e 13. E depois, o retorno com Neemias e Neemias 2:6. Então, nós temos 3 datas. Vamos, 538 a.C., 457 anos antes de Cristo, em 444 a.C. Peraí, agora eu vou usar um pouco de matemática, gente, e vocês vão ver algo. Qual lá em 9, volta aqui um pouquinho, olha só, qual é o ponto de Daniel 9, 24? Não é Cristo? Nós já não vimos lá, em Cristo não houve expiação, não é tudo isso que aconteceu? E agora Daniel está tendo a visão e dizendo o seguinte, até o Messias. Então eu sei que até o Messias tem, do momento que foi dada a ordem, até o Messias, quantos anos? Fala alto para mim ouvir. Muito bem, que vai ser 69 semanas. Agora, gente, eu sou uma pessoa inteligente. Eu tenho 3 datas aqui. Eu não vou ficar testando as 3 datas. Eu vou pegar daqui e vou voltar 483 anos. Posso fazer essa matemática? Posso, porque eu estou usando matemática. Se eu pegar de Cristo e voltar 483 anos, eu tenho que chegar numa das 3 datas. Uma das 3 tem que bater. Se não bater, a profecia não se cumpre. Tudo bem, gente? Então, agora clica aqui de novo, por favor. Aqui, ó. Tá? Agora vamos lá. Eu vou fazer aqui. Tem 2 questões que eu preciso de ver. Preste atenção. Daniel estava onde? Gente, só aqui está participando.
Pastora, Daniel estava onde? Babilônia. Onde estava, Gabi, Daniel? Babilônia. Deixa eu explicar algo. Os babilônicos tinham um calendário diferente do nosso, gente. Aqui tem uma chave. O calendário babilônico era lunar. Fala para gravar. O calendário babilônico era lunar. E o nosso calendário se baseia na lua ou ele é solar? Espera aí, gente. Quem é que está estudando aqui? Levanta quem está estudando. Vai, Henrique. Posso fazer uma pergunta para o Henrique? Henrique, quantos dias tem o ano? E por que tem 365 dias? Porque é o tempo que o Sol demora para fazer o seu movimento do quê? De rotação. É isso? Aliás, perdão, a Terra. O Sol não, perdão, o Sol, eu estou falando besteira. A Terra tem um movimento de rotação. Então, é o tempo que demora para a Terra fazer um movimento de rotação ao redor de quem? Do Sol. Por isso o nosso ano é solar, 365. O ano lunar. Agora eu vou fazer, pega a calculadora, gente, rápido. Quem que vai vir aqui para fazer um cálculo para mim? Quem é bom de cálculo? Vem aqui, Mateus. A Lua são quantos dias lunares? Não, a Lua é 30 dias. 30 dias. Agora deixa eu fazer, vamos ver se a conta vai estar certa. Quantos meses nós temos? Vezes 12. Quanto que deu? 16. Tem uma diferença. O ano lunar tem menos dias que o ano solar. Desce lá. Vocês já estão pegando. Então nós temos um problema de calendário. Daniel, a profecia de Daniel, ele estava trabalhando. Aonde ele estava? De novo, onde ele estava? Na Babilônia. Então qual é o calendário que está na cabeça de Daniel? Lunar. Tá. Mas peraí, qual é o calendário que nós trabalhamos hoje? Por exemplo, quando a gente fala Jesus, ano 33, que calendário é? Solar. Então agora vai vir o seguinte. Quantos anos até Jesus? Isso, então aqui eu tenho um detalhe. Olha só, eu tenho uma diferença. Se eu tenho que pegar os 483 anos, eu tenho que multiplicar 483 pelo ano solar. Eu já vou fazer aqui, ó. Olha aqui. 483. Se eu multiplicar 360 vezes 483, que é o calendário judaico-babilônico, vai dar 173.880 dias. São os 483 anos no calendário lunar. Se eu for pegar os 483 anos no calendário cristão, né, que é solar, eu vou ter que multiplicar por 365,2, que vai dar o quê? 176.412 dias. Tudo bem até aí? Se eu pegar e fizer a diferença entre esse com esse, eu tenho 2.531,9 dias, que transformado em anos vai dar 6,9322 anos. Então eu tenho uma diferença que eu tenho que ajustar. Tudo bem até aí? Quem que está entendendo essa matemática? Porque são calendários diferentes. Agora sim. Pega aí, calculadora. Quem que vai vir aqui com a calculadora? Então vem aqui, Mateus. Pega mais outras calculadoras aí, rápido. Todo mundo com calculadora na mão, quem pode? Eu vou ensinar a fazer o cálculo. Agora você vai pegar... Jesus é o ano 33, tá?
Então eu tenho que tirar quantos anos? 483. Só que eu tenho... Pera. Calma, Mateus. Eu tenho depois de Cristo e antes de Cristo. Então, primeiro eu tenho que tirar os 33 anos depois de Cristo. Então faz 483 menos 33. Eu tenho que tirar o que está depois. 450 anos. Então, eu já sei que é o ano, teria que ser o ano, fica aí. Volta aqui, volta. Ah, não, desculpa, vai ter que voltar lá, volta aqui, isso, tá. Que ano que deu? Aqui é 450? Não. Aqui é 450? Ixi, a profecia falhou, gente. B.O., a profecia falhou. Será? Agora acrescenta 6,93 anos. Pega 450 mais 6,53. Que ano que deu? Quem que chegou em 456,53? Vamos arredondar? 457 antes de Cristo. A profecia se cumpriu. Aplauda ao Senhor. Aplauda Jesus com força, gente. Deu maior trabalho para mim estudar isso daqui. Pode ir lá sentar. Que Cristo seja glorificado. A profecia se cumpriu. Integralmente. Daniel não tinha nada disso daí, nós temos condição. Gente do céu, aqui. Agora aqui. Aí. 6. Vamos aqui agora. Aí. Agora nós vamos para o próximo versículo, Daniel 9, 26. Todo mundo já chegou. Gente, nós já descobrimos as 69 semanas de Daniel. Daniel não sabia. Deus deu a data exata de quando Cristo ia vir. Sem nenhuma falha. Quem entendeu isso? Quem entendeu esse poder? Gente, 483 anos. Ainda ia ter que se passar e Deus deu exatamente a data da vinda do Messias. Isso é muito poder de Deus. Sem falhar dia, sem falhar. Foi quando então lá na cruz foi expiado os nossos pecados, a transgressão cessou, os pecados foram lavados. As 69 semanas estão resolvidas? Resolvemos as 69? Gente, vocês adolescentes aqui dessa igreja, vocês são super privilegiados, porque você pode ir aí nas igrejas aí, vocês falam que vocês são mestres em profecia de Daniel, porque ninguém sabe, vocês nem pegam a Bíblia na mão, mas vocês podem falar, eu sou mestre em 70 semanas de Daniel, eu sou fera, fala assim, eu sou fera, fala Ana Clara, eu sou fera em 70 semanas de Daniel. Agora vamos continuar, Daniel 9, 26. E depois, agora, olha que palavra está aqui. Lê alguém forte para mim. Depois do quê? 62 semanas, será o quê? Cortado o Messias. Ou seja, tinha 7 semanas, olha aqui. Mais 62 semanas. Quantos anos? Quantos anos, gente? 69 semanas. Quantos anos? Que é exatamente o ano da crucificação. Olha o que está dizendo aqui. Olha o detalhe. Então, depois que se completar 62 é 7, o final das 62. O que vai acontecer?
Ó, crucificaram o Messias. Mas não para si mesmo. Agora vem um detalhe. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Preste atenção aqui, olha. A cidade referida, qual cidade que foi dado ordem para ser restaurada? Jerusalém. Então aqui está falando da cidade de Jerusalém. A cidade referida é Jerusalém. Gente, depois da morte de Cristo, sabe o que aconteceu no ano 70? Olha aqui, o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, destruiu a cidade, destruiu o templo e enviou os judeus deportados para Roma. Agora, os judeus tinham ido 483 anos, eles estavam onde? Atrás eles estavam onde? Na Babilônia. Agora eles estão indo para onde? Para Roma, gente, de novo. Destruiu tudo. Olha só a profecia. O Messias foi cortado. O povo do príncipe que há de vir. Quem é o povo do príncipe? Os romanos. Olha aqui, o imperador romano, o general dele, destruirá a cidade e o santuário. Foi exatamente o que aconteceu. Ele destruiu a cidade, o templo. Gente, se você for hoje lá em Jerusalém, só sobrou uma parte do muro que é chamado Muro das Lamentações. O templo não existe mais. E tem pedras caídas lá que mostram a destruição que foi imposta pelos romanos. Agora, olha só. E o seu fim será como uma inundação. Por quê? Porque foi terrível. Como uma inundação que vem e quebra tudo, destrói tudo. Foi isso que aconteceu com a cidade. Até o fim haverá guerra. Agora, olha só. O que vai acontecer depois de 70? Nós vamos ter inúmeros conflitos e guerras. Nós vamos ter as cruzadas. Quem lembra lá de história, né, na Idade Média, as cruzadas, até o retorno dos judeus à Palestina. Nós vamos ter o domínio britânico em 1918. A Inglaterra vai dominar aquela região até 1918. Aqui tudo está tendo guerra, tá? Depois nós vamos ter a formação do Estado de Israel em 1948. Os judeus só vão retornar para sua terra e vão chamar de nação em 1948. Até aí só está tendo guerra nesse lugar. Quando chega em 1948, tem a Guerra Árabe-Israelense de 1 ano. Depois tem a Guerra do Suez, de 1956, a Guerra de 6 Dias, quando eu nasci em 1967, todas com vitória de Israel. E outros inúmeros conflitos regionais até o dia de hoje. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Aqui. Aqui, isto. Agora tem um detalhe que acontece, nós estávamos aqui. Vocês viram como se cumpriu Daniel 9:26? Nós estamos vivendo exatamente tudo. Daniel 9:26 pega esse período aqui, ó. Porque até aqui Daniel vê em detalhe. Aqui ele vê que vão haver assolações sobre Israel. Mas ele não vê isso, gente. Ele não vê esse período que nós chamamos período da graça. Esse tempo de Jesus Cristo, até aqui no arrebatamento da igreja, é o período da igreja, 2000 anos. Clica aqui, por favor. Olha só, Daniel 9:26. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, daqui até aqui, Israel está vivendo esse tempo. Mas nós estamos vivendo o quê? O período da igreja de Cristo. Nós estamos aqui. Daniel não tem essa visão, porque Daniel está tendo visão sobre que povo? Sobre o seu povo. Deus está falando para ele. Deus está dizendo para ele. Daniel não vê profeticamente esse período. Daniel não vai falar da igreja que está aqui. Quem vai falar disso daqui é quem? Quem que vai falar? João em Apocalipse.
Lá logo na carta, 7 igrejas, representando as igrejas, até a igreja de, quem teve já o estudo aqui, Laodiceia. E quando chega lá a igreja de Laodiceia, qual é a igreja de Laodiceia? É que nós estamos vivendo, nós estamos no tempo de Laodiceia. E o que vai acontecer logo após Laodiceia? O arrebatamento da igreja. Daniel não vê, Daniel só vê que Israel está passando por luta, Israel está tendo guerra, Israel está tendo problema, Israel está tendo assolações. Por que o mundo odeia tanto Israel? Causa Palestina, guerra contra Israel, terrorismo contra Israel, porque está determinado assolações até o momento. Que momento é este? Vamos lá, aqui. Aqui, agora nós vamos chegar aqui, gente. Vai, por favor, para Daniel 9. Nós estamos já terminando. 9. (27). Quem pode vir ler para mim, rapidinho? Daniel 9, 27. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Preste muita atenção. Agora vai bater 2 profecias. Quando nós chegamos, esse é o ponto da igreja. Aqui, João, no Apocalipse, está vendo. Daniel está vendo, Daniel 9, 26, o sofrimento de Israel até aqui. Mas quando chega a esse ponto, starta algo. Eu vou ler agora novamente. E ele firmará um concerto. Ele já está dizendo que quando chegar aqui, vai aparecer o ele. E este ele não é Jesus. Ele firmará um concerto com muitos por quanto tempo? 1 semana. Nós já sabemos, nós estamos craque. Vamos fazer a conta, calculadorinha? 1 semana vezes quantos anos? Quem lembra? Eu já falei. Quem lembra da conta são semanas de anos. Então é 1 semana vezes 7 anos. Quantos anos? Ai, quem que vai arriscar? Fala, Tainá. Quem que está conseguindo captar? Vem, Léo. Você quer ser... Gabriel, obreiro Gabriel. Fica em pé. 1 semana de quantos anos? Por quê? Porque lá nós vimos em Levítico 28 que as semanas são semanas de anos. Então você vai pegar uma... Nós não fizemos com 69? 69 vezes 7, chegamos em 483. Mas Daniel tinha falado de 70 semanas. Nós só vimos 69. Aí fala que haveriam assolações. E depois as assolações são sobre Israel. E depois das assolações viria o quê? A última semana. Mais 7 anos. Mais 7 anos aqui. Isso daqui João também vai ver no Apocalipse. Agora, tanto a profecia de João no Apocalipse quanto a de Daniel bate. E tem um detalhe, ele diz o seguinte, ele firmará lá no Apocalipse é exatamente, você vai em Apocalipse capítulo 6, agora você vai em Apocalipse capítulo 6, no versículo 2 e diz, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E esse é o anticristo. Agora Daniel e João estão vendo
o mesmo homem se levantar, o homem do arco, com a coroa na cabeça, o anticristo que se levanta para governar o mundo, a terra, durante 7 anos com o seu governo do mal. E diz o seguinte: fará um concerto com muitos por 1 semana, 7 anos ele governará. Mas na metade da semana fará o quê? Fará o quê? Vamos lá, gente, lê aí. 9:27, o que ele vai fazer? Cessar o sacrifício. Espera aí, que sacrifício é esse? Aqui no meio da semana vai cessar o sacrifício. Espera aí, vamos entender. Quando o judeu tinha o templo, vocês lembram quando Jesus foi no templo? As pessoas levavam para o templo um animalzinho para sacrificar. Os mais pobres levavam uma pombinha, um passarinho. Aqueles que podiam um pouco mais levavam um cordeirinho. O animal era sacrificado, degolado, o sangue era espargido sobre o altar, e aquele sangue representava o quê? O sacrifício, a expiação dos pecados pelo sangue. E quem que expiou os nossos pecados foi? Jesus. Espera aí, mas no ano 70 o templo foi o quê? O que aconteceu com o templo no ano 70? Foi destruído. O judeu tem templo? Mas espera aí, está dizendo Daniel 9:27 que vai ter sacrifício de novo. Ah, não. Espera aí. Eu tenho que ir para a Bíblia, gente. Agora eu tenho que ir para João, porque Daniel não está vendo. Mas será que João está vendo? Agora eu vou lá para Apocalipse. E eu vou para o capítulo 11. E de repente, no capítulo 11 de Apocalipse, aparece o seguinte texto profético: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o quê? Vai, gente, quem está lendo? Mede o quê? O templo foi reconstruído. Quando este homem se levantar, neste momento, o templo vai ser reconstruído. E essa vai ser a maior aliança que já houve. Porque não há poder humano hoje para construir um templo lá na esplanada que tem, lá no monte aonde Abraão sacrificou Isaac. Não tem poder nesse mundo que possa fazer, porque existe um conflito que gera a Terceira Guerra Mundial, se alguém for querer construir lá o templo. Mas nesse tempo, esse homem vai dar a ordem, vai fazer um pacto, judeus, muçulmanos, um pacto mundial, e ele vai construir o templo. Disse o quê? Que ele vai o quê? Quando chegar o quê? No meio da semana. Quanto que é o meio da semana? Por quê? Porque a semana é 7 anos, então 3 anos e meio. Vai acontecer o quê? O que ele vai fazer, esse homem? Ele vai chegar e vai fazer cessar o sacrifício. Agora, e o que mais? Lê lá, 9:27, rapidinho. O que mais que ele vai fazer? Sob a ala das abominações. Guarda essa palavra e nós vamos encerrar aqui. Agora vai para Apocalipse capítulo 11, versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Agora, por favor, alguém pega a calculadora de novo. Vem aqui, Mateus. Vem aqui, sobe aqui. 42 meses. Me diz quantos anos são na tua calculadora. Como é que faz? 42 dividido por 12. É isso? Eu não lembro. Faz aí para mim. 42 dividido por 12. Isso. 3
anos e meio. Aí, quando der 3 anos e meio, vai acontecer, João está dizendo também, que as nações vão pisar Jerusalém. Foi quebrado o pacto. Pronto. Gente, aqui eu encerro. Amém? A profecia de Daniel e o Apocalipse agora se encontram e a partir daqui, João vai mostrar tudo o que vai acontecer. Amém? Aplauda ao Senhor. Obreiro Gabriel pode vir.